Pode Vale na área, estamos aqui diretamente dos estúdios da Ribeira Plus, do Vale para o Mundo, e hoje com minha amiga e parceira Ira. Bom, e aí, Doug, mais um episódio, mais um programa, mais uma pessoa especial, porque aqui neste programa, além de você que está nos assistindo, só tem gente especial, né? E como todo mundo aqui é muito especial, é valente, é guerreiro, é poderoso, Vale do Ribeira, aproveita este momento. Clica no sininho para que você não perca nenhum programa. Indique este vídeo para que mais pessoas conheçam esse trabalho e conheçam principalmente o trabalho que estamos aqui apresentando e falando para você e para toda a família do Vale. Não é mesmo, Doug? Com certeza, com certeza. Isso é muito importante. A nossa ideia aqui sempre é exaltar o Vale do Ribeira e as pessoas do Vale que estão produzindo e fazendo pelo Vale. E hoje mais uma pessoa especial, mas também temos o nosso patrocinador, que não deixa de ser especial, né? É um grande parceiro, a Anamarca Serviços Náuticos. Para você, como já sabe, que acompanha o Pode Vale Ribeira, não tem sua habilitação náutica, quer saber como tira, como que faz todo o processo? Entre em contato com a equipe da Anamarca, eles vão te dar todo o curso técnico, teórico, prático, para você sair de lá pronto para conquistar a sua famosa chá. Não sabe o que é chá? Ira, fala pro pessoal aí o que é chá. Olha, hein, se você não tem, por favor, já vai tirar e depois convida a gente para andar no seu barco, porque tem que estar habilitado, hein? Então, a chá é carteira de habilitação amadora. Você que ainda não tem, entre em contato com a Anamarca ou entre em contato conosco para providenciar e conquistar a sua chá, tá bom? Hoje estamos, né, como a gente sempre fala aqui, com mais um valente do Vale, uma pessoa especial do Vale do Ribeira. Ícone no Vale, gente. Certeza, né? Um marco neste Vale. E hoje a gente está com ele. Fernando, tudo bom? Prazer, muito bom te conhecer pessoalmente. Né? Imagina, gente, eu que agradeço imensamente o convite de vocês, o trabalho lindo que vocês fazem, inspirador. Obrigado. Eu acompanho vocês, assisto as entrevistas que vocês fazem. E sempre falo pro pessoal aqui da TV, eu falo assim, gente, e aí, quando que a gente vai ser convidado para ir? Porque eu sou cara de pau, né? Eu já me convido também. Mas eu que agradeço imensamente o carinho, o incentivo e o apoio de abrir esse espaço para a gente conversar um pouco. Amo, obrigada, viu? É um prazer. Pessoalmente, né? Por conhecer você, sua família, sua história, né? Então, falo desse marco porque, além de toda essa amizade, o quanto você já fez pelo Vale do Ribeira, pela arte, pela cultura, incentivou, sei lá, minhas irmãs, minha família, meus vizinhos, todo mundo. Quem não conhece que a idade já bateu, mas a pele é boa. Então, a pele essa é boa. Parte a gente só sorri. Aquela perguntinha básica que todo mundo já está acostumado, né, Ira? Conte para nós, para quem ainda não te conhece, que eu acho meio difícil, né, que não vale, mas para quem ainda não te conhece, fala de onde você veio, se é do Vale, se não é. Conta um pouquinho da sua trajetória para nós, Fernando. Então, gente, na verdade, assim, meu nome é Fernando Barbosa, eu sou aqui de Registro, né, eu tenho 45 anos de idade, eu sou irmão gêmeos do Fabiano Muniz, que também ajudou a fundar o grupo. Nós fundamos o grupo em 1994. Nós éramos alunos da Escola Rui Prado de Mendonça Filho, de uma escola pública. Sim. A gente foi incentivado lá. A gente sempre fez teatro desde 1987 na escola, com a professora Silvana, de artes na época. Ela sempre incentivava a gente, a professora Silvana, a professora Marisa, que se acho que se estiverem assistindo elas vão saber quem, obviamente vão reconhecer a história. Sempre nos incentivaram desde 1987, quando a gente estava na primeira série no Rui Prado. E a gente sempre fez teatro na escola. Legal. Eu sou nascido em Registro, criado em Registro, e a gente sempre fez teatro na escola. Até então que em 1994, depois de tanto tempo fazendo teatro na escola, a professora Vânia Godoy, que é professora de artes aqui em Registro também, e hoje ela é professora de coral do Projeto Guri aqui em Registro. Ela é a professora Nancy de Artes, que nos incentivou na época a participar de um festival de teatro que ia acontecer, chamava-se Festival de Teatro Amador do Vale, feito pelo Carlos Guilherme, infelizmente já falecido. Ele trabalhava na Sabesp na época, e ele e a esposa, na época, que criaram por conta própria esse festival de teatro. E na época existiam 12 grupos de teatro em Registro, para vocês terem uma ideia. E aí vieram grupos de teatro do Vale inteiro aqui para Registro, no mês de novembro era esse festival. E aí a professora Vânia Godoy, já sabendo que a gente fazia teatro na escola, nos convidou para participar desse festival. A gente não entendia nada de teatro, absolutamente nada. A gente não sabia que existia uma profissão, que existia teatro, prédios de teatro, né, na época, isso lá em 1994.
Vai fazer 31 anos o Caixa Preta esse ano. Então, aí no dia 7 de novembro de 1994, nós criamos o Caixa Preta. Montamos um espetáculo nesse festival e ganhamos o festival, por incrível que pareça. E aí a gente ganhou alguns prêmios, ganhou o prêmio de ator, de diretor, melhor espetáculo, diante de outros grupos que já eram conhecidos aqui na região. E aí aquilo foi um incentivo muito grande para nós, assim, né? Foi muito inspirador para nós. E de lá para cá, a gente tem feito teatro todos os dias, estudado, fomos para fora para estudar. Meus pais, minha mãe é de Minas Gerais, veio para cá muito cedo, o meu pai é de Sete Barras, já é falecido, mas foram duas pessoas minha mãe ainda é viva, foram duas pessoas muito importantes para a nossa vida dentro do teatro, porque sempre foram muito incentivadores. Legal, a gente vê o quanto que a arte no interior, isso não é uma exclusividade de registro, né? A gente passa aí entre governo e governo, a gente vai vendo que às vezes a cultura, a arte é muito desincentivada, né? Muito atacada, né? Só que mesmo naquela época, com muita dificuldade, eles sempre incentivaram a gente, né? Sempre nos incentivaram a fazer aquilo que a gente sonhava, aquilo que a gente acreditava, mas sempre pediam para a gente estudar se a gente fosse exercer a profissão. E foi isso que a gente foi fazer. Legal. Nossa, quanta nostalgia te ouvir. E a gente fez, e o Caixa Preta, ele está 31 anos, vai fazer, né? 31 anos sediado em registro. A gente foi inúmeras vezes, gente, fomos convidados para se instalar em outra cidade, São Paulo, Curitiba, até fora, em Portugal, as pessoas já nos chamaram para ir, olha, meninos, não perde tempo, vem para cá, estudem, venham se sediar aqui, porque a cultura e a arte, os artistas são muito mais valorizados. Mas eu acho que existe sim aqui no Vale do Ribeira um sentimento muito nosso, assim. Eu acho que o Vale, apesar de todas as restrições e inúmeras, né, dificuldades que existem de trabalho, de infraestrutura, mas é uma região muito rica hoje, ainda mais vendo o mundo como está, né? Estamos num resgate. Nós estamos no meio de um privilégio viver nesse lugar. Com certeza. Né? De tanta beleza natural, apesar das dificuldades. Mas eu acho que tem uma coisa que muitos amigos nossos vêm para cá e ficam apaixonados. O povo é muito acolhedor, né? As cidades, né? Apesar de todas as dificuldades, a gente quis que a gente ficasse aqui. E a gente ouviu muito isso de grandes profissionais de teatro ao longo desses 30 anos. Sempre falaram para nós, olha, meninos, fiquem no Vale, fiquem em registro, porque se vocês vierem para São Paulo, vocês só vão ser mais um grupo de teatro em São Paulo. Vocês no Vale, vocês podem e devem vir para São Paulo, ficar em cartaz, rodar e se apresentar onde vocês quiserem no mundo inteiro, se vocês quiserem, se vocês puderem. Mas continuem em registro, porque quem é que vai assistir teatro em registro? Como é que as pessoas vão ter acesso a teatro se vocês saírem de lá? Sim. E desses 12 grupos, sobrou o Caixa Preta, ao longo dos 30 anos, né? A dificuldade da vida, enfim, as pessoas foram encontrando outros caminhos, mas nós continuamos acreditando, estudando e trabalhando. E muita gente ainda fala para nós até hoje, assim, Fernando, Fabiano, vocês só trabalham com teatro, só com teatro. A gente não sabe fazer outra coisa. Não é só, é o teatro, né? Nossa vida é isso. É isso, é o que a gente se formou, a gente já trabalhou fora, teve várias oportunidades, que né, eu posso até contar aqui as oportunidades, inúmeras histórias que a gente tem, mas o Vale do Ribeira, por mais que as pessoas não acreditem, ela é muito respeitada no meio teatral. Por conta do trabalho feito pelo Caixa Preta, que não é um trabalho feito por mim e por Fabiano, é por dezenas e dezenas de pessoas que fazem parte, que participam, que integram, patrocinadores da cidade. O Caixa Preta é patrocinado por empresas da cidade, sem leis de incentivo. Há de 5 anos para cá que a gente tem acessado editais públicos, conseguido conquistar editais públicos, porque a gente nunca precisou, assim, a gente sempre lutou, ou a gente sobreviveu. Porque não é fácil também, né? Não, é muito Nossa, gente, é muito difícil. Muito difícil. E dinheiro de cultura para isso, né? Um retorno para a sociedade, para investir na cultura. E aí você fala assim, nossa, mas passou todos os anos e às vezes quem está dentro não vê tanto valor. Sim, né? Exatamente. Mas aí quando você vê alguém de fora, não só os convites, mas de falar isso para vocês, né? Porque eu lembro de vocês terem essa ideia, né? Porque eu vi o nascimento do Caixa Preta, eu me lembro dessa construção, e eu me lembro dos cursos, porque vocês sempre deram os cursos. Sempre, a vida inteira. Vocês aprendiam e passavam. Sempre foi muito aberto e sempre foi esse incentivo de
produzir cultura aqui no Vale do Ribeira e essa personalidade que a gente tem de estar aqui, né? De valorizar através da nossa arte, né? É porque tem uma coisa que a gente aprendeu com nossos mestres, que é assim, de teatro, que talento, você não escolhe lugar, o talento não escolhe lugar para nascer, né? Você vê vocês apresentando um podcast, um programa aqui, uma construção de uma TV aqui. Então, o talento, ele não escolhe lugar. E é valoroso. E dependendo do lugar onde ele nasça, vai ser muito difícil. Sim. Vai ser uma luta. Para outros lugares que a gente conhece nesse país, é até mais fácil. Só que eu acho que então, pensando nisso, que o talento ele não escolhe o lugar para nascer, porque é uma coisa que o Caixa Preta sempre teve, assim. Para quem já assistiu trabalhos do Caixa Preta, a gente é muito conhecido assim. Nossa, eles têm um esmero no trabalho, eles têm uma estética muito bonita, eles têm um acabamento, porque nós sempre tivemos isso em mente. Eu não gosto dessa história do teatro amador, né? Eu acho que existe o teatro, ele pode ser mal feito ou bem feito. No nosso caso, a gente sempre tem um cuidado sempre teve um cuidado. Para quem já assistiu o Caixa Preta e está nos assistindo, sabe disso. O trabalho do Caixa Preta, a gente sempre foi pautado na qualidade e na excelência do que o público vai assistir. Porque na minha cabeça, com o Fabiano, que criamos o grupo, sempre pensamos assim, mas por que Registro não pode ter um espetáculo de teatro de qualidade? De qualidade. Por que não pode ter porque atores? Porque é um setinho, né, menorzinho. Por que Registro tem essa bobagem, né? Por que Registro não pode ter atores, cantores, bailarinos, apresentadores, engenheiros, médicos? Por que não pode? Por que o interior pode? Por que São Paulo, Rio pode, Curitiba pode e o Vale não pode? Claro que pode. Uhum. Mas isso é muito da nossa cabeça, é muito da maneira que você vê o seu trabalho. A gente tem passado realmente por isso, né? Carlinhos foi uma das pessoas que nos incentivou muito a criar o programa e nessa pegada justamente se a gente estivesse em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, a gente seria só mais um, e aí quem? Quem seria a gente? E se aqui no Vale, se é justamente, não tem, então aqui que a gente vai criar, claro, aqui que a gente vai fazer, onde a gente está, nossa casa, nossa família, a gente quer trocar essa ideia e que a nossa família se sinta envolvida, né? Tem uma coisa que a gente sempre fala fora, né? A gente que viaja muito com teatro, apresentando, representando a cidade, o nosso trabalho, a gente sempre ouve isso assim do Vale, né? O grupo já se apresentou dentro, fora do país, em vários estados. A gente sempre ouve assim, Registro fica onde? No Vale do Ribeira. Santos? Não é Santos. É Registro, o Vale do Ribeira fica ali entre São Paulo e Curitiba. Tá. E as pessoas têm uma referência negativa da região. Sim. Sabe por quê? Porque a gente chegou a gente reconheceu isso na fala das pessoas. E eu sempre, quando eu falo isso em palestra, quando a gente dá em universidades fora, porque a gente sempre é convidado para falar sobre a cultura, a arte, enfim, que é produzida no Vale, por exemplo, o Caixa Preta, né? A gente teve em Salvador, falando sobre como nós criamos um espaço cultural, um espaço teatral, sem um centavo de dinheiro público. Porque foi feito com dinheiro do nosso esforço e de muitos patrocinadores e apoiadores que nem fizeram questão de aparecer. E outra coisa que é importante dizer, que o nosso já era novo, mas a gente já chama de antigo espaço aqui na Meraldo Preves, no centro da cidade, ele não foi feito sem um centavo de dinheiro público e nós não pegamos um centavo de nenhum patrocinador. A gente criou uma forma de patrocínio que, assim, tudo que a gente precisava de material, o patrocinador ia lá, olhava e falava, ok, Fernando, eu vou... Para onde eu passo o dinheiro? Eu falei, não precisa passar dinheiro nenhum. Compra o material que a gente precisa, que é esse aqui. Você pode pesquisar o que, né? Procurar se você quiser em outros lugares. Compre e nos manda aqui, porque o que a gente quer de você não é o dinheiro, é o material. Então, muita gente, muito legal aqui em Registro foi assim. Muitos empresários que nem quiseram, até de pessoas que nem têm empresa, doaram. E não, em nenhum momento a gente pegou dinheiro de ninguém. Nós temos uma associação, que é a Associação Companhia das Artes, que já tem 16 anos, que presta serviço para município, estado e federal. Aí, quando a gente faz esse tipo de trabalhos junto com prefeituras, junto com o Estado, a gente acaba recebendo subsídio público através de editais. Por exemplo, o Caixa Preta participou de um chamamento público do Ministério da Cultura, que mais de 2.300 grupos de teatro do Brasil inteiro se inscreveram, 135 foram selecionados pela Funarte, nós fomos uns dos selecionados, 38 espaços no Brasil inteiro foram selecionados, o Caixa Preta foi desses 38. A gente acabou de participar do PROAC, incrível, do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo,
2.100 grupos se inscreveram com espaços só no estado, 80 foram selecionados, desses 80 nós fomos selecionados para receber uma verba para reforma aqui do Cine Santo Antônio que a gente está ocupando agora. Então, o que a gente sempre percebe é que o Vale do Ribeira, não é que o Vale do Ribeira é um lugar, sabia, subdesenvolvido. Ele não é. Ele é um lugar lindo. Ele foi protegido por N leis de proteção ambiental, que hoje você vê o mundo sofrendo com as temperaturas, e você vê que a gente é privilegiado de morar num lugar que tem recursos naturais infinitos. Assim, finito, mas você vê que tem montanha, mar, lagoa, tem rio, tem cachoeira, tem tudo. É um lugar muito bonito. A gente acabou de vir agora do interior de São Paulo. Você vai para o interior, é só plantação e muita corte. Tem o último rio vivo do estado de São Paulo. Exatamente. Aí você vê que é um lugar muito bonito, mas eu acho que existe um subdesenvolvimento nas pessoas. Com Porque certeza. as pessoas, não é que o Vale é subdesenvolvido, as pessoas são subdesenvolvidas, porque quando, por exemplo, o que a gente ouve até hoje, mas vocês querem fazer teatro, eu sempre ouvi isso na vida inteira, mas vocês querem fazer teatro para quê? Vocês querem trabalhar na Globo? Vocês querem fazer novela na Globo? Porque as pessoas têm essa limitação. Visão, né? Existe no Brasil, em São Paulo, existe mais de 267 salas de espetáculos. Hoje em São Paulo tem mais de 300 espetáculos em cartaz. São 18 mil atores sindicalizados. Existem ingressos gratuitos até a R$250. Existe um mercado, 1 milhão de pessoas por mês vão para o teatro em São Paulo. Existe um mercado gigantesco, né, que é a dita economia criativa, né, que fatura mais que a indústria automobilística no Brasil. Então você vê que o cinema, o teatro, a música, o show, os eventos, eles Movimentam uma cadeia gigante. Não é uma cena, não é uma coisinha. Isso aqui é a cadeia produtiva da cultura funcionando. Então, eu acho que quando um município ele vira as costas para isso, e a gente vive numa região que, gente, eu vou falar para vocês, fica aqui minha crítica, é muito difícil. Eu acho que tem aí uma questão política. Valiosíssima crítica. Não, e aí eu vou fazer a crítica mesmo. Eu estive andando pelo Vale esses últimos semanas, falando com alguns prefeitos e convidado, né? Alguns prefeitos e vice-prefeitos para perguntar. Eles queriam saber como que monta-se núcleos de teatro, como é que podia levar o Caixa Preta. Gente, é um caos. As pessoas elas não sabem o que é formação cultural, elas não têm. Elas sempre colocam aquela pessoa dentro da secretaria ou da cultura em si, que não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre cultura. Não enxerga, né, a cultura como mercado, como poder, como potência. É assustador, em 2025 ainda os prefeitos acreditam que cultura é botar palco no centro na praça e contratar uma banda. Isso aí tá bom. E não é, cultura tem a ver com formação humana, com desenvolvimento intelectual e humano. Não é o que a gente sempre fala para os nossos aprendizes, né? Que a gente tem dois núcleos de teatro. A gente tem um núcleo de teatro adulto, que funciona terças e quintas, e aos sábados com adolescentes, que vêm de 7 cidades do Vale para cá para aprender teatro, para serem nossos aprendizes, né? Eles estão lá, tem pessoas que já estão lá há quase 5, 6 anos trabalhando com a gente com teatro. E é um trabalho, e eles não entendem que quando um prefeito investe na formação cultural, ele está investindo em pessoas muito mais antenadas socialmente. É o que eu falo para todos os prefeitos. Vocês investem lá R$100 e poucos mil em lixeiras, aí você vê todas as lixeiras das cidades quebradas, sabe por quê? Porque as pessoas não têm educação. E cultura não é cultura só o teatro, é a cultura da gente. Como é a nossa cultura com a cidade? Nossa visão de mundo. Como é que a gente cuida da nossa cidade? Como é que a gente tem orgulho de dizer que é de registro? Quando eu comecei a fazer teatro, a gente viajava nos festivais de teatro pelo estado de São Paulo, a gente ouvia assim, registro, a parada da coxinha. Ai, nossa, que morrer com isso. É horrível. E ainda falam isso, ainda falam. Sim. Hoje em dia a gente chega nos lugares, as pessoas falam, olha, o Caixa Preta de registro lá do Vale. Muda a conotação das pessoas, porque nós, por exemplo, a gente acabou de vir esse sábado, né? A gente participou da 17ª Mostra de Teatro do Colégio Santa Cruz, que é um colégio muito tradicional em São Paulo, em Alto de Pinheiros. Eles fazem uma mostra que reuniu as mais importantes companhias de teatro de colégios particulares tradicionais de São Paulo e da Grande São Paulo. Nós somos o único grupo de teatro do interior que é convidado todos os anos a participar. Tem uma história muito bonita. Tem uma história muito bonita. Inclusive agora, nesse exato momento, está acontecendo a premiação do festival. Pelo Vicente Latorre, que é um ator maravilhoso, que é diretor do teatro lá no Colégio Santa Cruz. Tem uma história muito bonita que a gente foi se apresentar lá
acho que ano passado, com um espetáculo, e uma menina oriental, ela é aluna da escola, terminou a peça, e aí teve um debate com os jurados, ela se levantou e disse assim, super emocionada na frente de todos os nossos aprendizes do elenco. Ela disse assim, Fernando, olha, eu sou de Registro, e até hoje eu tinha vergonha de falar que eu era da cidade de Registro. Eu sempre falava que eu era de São Paulo, porque lá é um colégio de elite, é muito caro o colégio, né? Se vocês pesquisarem o colégio Santa Cruz, em São Paulo, no Alto de Pinheiros. Ela falou, Fernando, eu sou de Registro, eu sou nascido em Registro. E eu até hoje tinha vergonha de falar que eu era de Registro, porque Registro não tem referência nenhuma. Depois de ter visto o trabalho de vocês e visto tantos jovens talentosos fazendo esse trabalho, Fernando, e ela chorando, eu tô muito orgulhosa de dizer que eu sou de Registro. E ela foi e os meninos ficaram emocionados, porque você vê que como que a cultura, a arte, o teatro, a música, que nós temos músicos incríveis em Registro, bailarinos, né, a galera da dança, mas aqui Registro ainda é uma cidade muito musical. Nós temos muito mais músicos do que atores, do que bailarinos. Sim, com certeza. E são super talentosos. Super talentosos. Eu costumo dizer isso para os meus amigos em outras cidades também. Eu falo, eu tenho o privilégio de ter amigos artistas. E eu falo, música, artesão aqui é muito rico em arte, muito artesão, gente. Muito rico. E de ter passado por isso e quebrar essa visão também, né, de Globo, dessa coisa de ir pra Globo, né? Porque o que eu falo para os nossos aprendizes, a TV Globo é uma empresa, é uma empresa como qualquer outra. Eu brinco assim, né, que é igual a Parmalat. Parmalat faz leite, laticínio, a Globo faz entretenimento. A Globo, trabalhar nela, é trabalhar como em qualquer empresa. A grande questão é que a Dona Globo é uma empresa que milhares de pessoas tentam entrar, milhares de atores, artistas tentam entrar. E é muito acirrado, é muito difícil você acessar. Mas é difícil por quê? Porque você tem que ser visto em algum lugar. Se você ficar só em Registro, se apresentando, você nunca vai ser visto. E o que você falou, é uma empresa, né? A gente estava até comentando aqui sobre a criação tanto da Ribeira Plus, de uma TV local, quanto o nosso programa, né? Quando somos nós falando sobre nós e fazendo a nossa arte, nossa comunicação, a gente detém isso. Se um dia vem uma outra empresa e nos compra, a gente passa a ser funcionário dessa empresa. Não é mais o que a gente está fazendo. Aí tem que seguir aquelas regras. E antes eles chegam aqui, não vai ter mais esse programa. Pronto, não vai ter mais. E aí, o que a gente fez? E tem uma coisa que as pessoas desconhecem, né? Porque nós que vivemos no interior, nós temos ainda essa cultura da TV, que é muito forte. Sim, por mais que exista a internet, os streams, né? Enfim, mas tem ainda muito forte a TV. Lógico, eu não assisto televisão porque não é porque eu não gosto, porque eu não tenho tempo de assistir, assim, né? A minha época de assistir novela já passou há muitos anos assim, né? Eu acho que hoje hoje eu acho que você vê pela própria Rede Globo, né? Como é difícil. Porque existe N competição. A internet você está ali assim. É enorme. Né? Então, assim, hoje a imagem, a informação tem que ser instantânea, muito rápida, enfim. Só a própria dona, eu brinco, né, que é a dona Rede Globo, né, que é uma empresa idônea, né, enfim, é como qualquer outra empresa, só que, assim, ela mesma passa por dificuldades. Sim. Nós temos amigos que trabalham lá, que já passaram por lá, atores que a gente conhece que trabalharam, eles falam a mesma coisa pra gente. Eles falam assim, Fernando, olha, qual que é a questão de trabalhar na Rede Globo? É que você vai aparecer na tela da TV para um país inteiro. E hoje em dia, para o mundo inteiro. Sim. O que vai mudar? A sua popularidade. Mas como diria nosso saudoso Paulo Outrão, um grande ator que já faleceu, ele dizia, o que eu faço com popularidade? O que eu faço com popularidade eu consigo um bom lugar no restaurante para comer, porque eu sou popular, eu sou conhecido. Eu posso ganhar aí uma grana legal fazendo marketing para empresas. E é isso. O resto eu não sei o que eu faço, porque o resto é ruim. Todo mundo que trabalha na televisão fala. Fernando, tem um lado lindo da TV, que você fica conhecido, famoso. Tem essa coisa do... As pessoas acham que tem muito glamour, mas não tem muito glamour, é muito trabalho. Eu lembro dessa pauta, né? fala dele. Agora, assim, o que eu faço em ser famoso? Eu não sei o que eu faço. O que é? Porque eu pego... Para pegar um avião, eu entro na fila como todo mundo. No banco, eu não fico cortando fila. A única coisa que eu sei que eu consigo é um bom lugar no restaurante. Porque eu sou... ser famoso, né? Que, por exemplo, que eu também quero perguntar, você tem noção de quantas pessoas você já
formou e influenciou aqui no Vale com o Caixa Preta? Não tenho ideia. Né? Olha só, o que é ser famoso, né? Não tenho ideia. Tipo, você é uma pessoa famosa aqui pra gente. Então, mas fama, sabe o que eu acho que é fama? De verdade, gente? Eu e o Fábio, muitas pessoas, todas as vezes que deu entrevista na vida, ou passou por debates em festivais, ou deu palestra, as pessoas perguntam, Fernando, por que você ficou no teatro? Por que você não teve oportunidade? Eu sempre falo isso, porque nunca meu sonho foi ir para a televisão. Nunca foi. Eu já assisti, nós assistimos, né? Já levamos aprendizes para assistir gravação de novela. Gravação de filme, para eles verem como é que é. Eu nunca foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu acho que a televisão, acho que tem que ter muita coragem de fazer televisão. Eu acho que você tem que ter uma coisa na televisão de simpatia e encantamento muito grande, assim. Então, o teatro sempre foi meu lugar. Isso porque, e nem é em cima do palco. É porque quando eu e o Fabiano éramos criança e a gente foi fazer a primeira coisa na vida em 1987 com a professora Silvana no Rui Prado, ela montou um cenário, eu lembro, de Alto de Natal. E eu fiz um dos Reis Magos e Fabiano fez José. Né? José e Maria, que tinha Jesus ali e tal. E eu lembro que ela chamava muito a atenção da gente porque a gente ficava olhando uma estrela, porque a gente queria ver como é que aquela estrela foi feita. A gente ficava olhando por trás da estrela, não pela frente, porque eu sempre me chamou a atenção os bastidores das coisas. Eu amo os bastidores, eu amo a parte técnica. Por isso que eu fui para a direção, que hoje eu dirijo, né? Eu brinco de dirigir, né? Eu amo os bastidores, eu amo como é que é feito as coisas, não como ela vai. Então a televisão, o cinema, o que me chama a atenção é os bastidores. Nunca tive nenhuma vontade mas sempre incentivo os alunos, se é o sonho de vocês, vai para o Rio de Janeiro, vai para o Rio. Porque para quem está assistindo, e todo mundo que trabalha na área sabe, quem quer fazer televisão tem que ir para o Rio de Janeiro. Que é lá que é lá que está a televisão. Quem quer fazer teatro tem que ir para São Paulo, porque o Rio, diferente do que muita gente acha, ele não é forte de teatro. Não. Ele tem, mas é a televisão que é forte. O cinema é forte em São Paulo. Mas para quem quer estudar teatro e trabalhar com teatro é São Paulo. Então, mas nunca me chamou a atenção a televisão. E fama, para mim, eu nunca quis ser famoso. Eu sempre quis ter respeito. É diferente. Com certeza. Eu prefiro mil vezes ser respeitado por aquilo que eu faço, por fazer um trabalho sério, idôneo, e que possa resultar na modificação do pensamento, da intelectualidade da pessoa, do que fama. Porque o que você faz com fama? Eu, por exemplo, a gente acabou de receber uma premiação na Unesp, aqui em Registro. Eu fico muito envergonhado de receber prêmio. Eu não gosto de receber. Eu tenho problemas com elogios assim. Eu não gosto, porque eu gosto de crítica. Eu gosto das pessoas sentarem e falar, Fernando, posso fazer uma sugestão sobre o seu trabalho? Eu falei, por favor. Isso me atrai a vida inteira. Essa coisa de ser aplaudido, porque isso aqui é meio viciante, eu falo para os meus aprendizes. Porque você é aplaudido ou recebe um prêmio, você acha na sua cabeça que você é bom em alguma coisa. E uma grande bobagem, porque a gente vai estudar e vai morrer burro. Então eu acho que a gente tem que sempre estar ligado na vida para aprender. Eu acho que e tem uma grande diferença entre aprender e apreender com 2 E. Que aprender é você saber que 1 mais 1 é 2. Apreender é você registrar na sua vida que 1 mais 1 é 2. Então a gente tem que aprender as coisas na vida. Eu imagino vocês, por exemplo, trabalhando com essa linguagem da TV que tem que ser muito dinâmica, o quanto vocês devem ter apreendido. E aprender é muito legal. E fama, gente, eu acho que reconhecimento é legal. Sim, com certeza. Reconhecimento é bonito. Dizer, parabéns pelo trabalho, tá ficando lindo, tá cada vez melhor. Isso é legal. Agora, ser famoso, tem muita gente que é muito famosa, né? Sim. Mas eu não sei, nós já conversamos com tanta gente famosa nessa vida de teatro, tivemos o prazer de conhecer, e eles falam a mesma coisa. Eu falei, meninos, fama não serve para nada. É uma encheção de saco. A gente brinca, né, em produção, estou aqui, mas eu também trabalho com internet, eu trabalho com análise. Aí a gente brinca, assim, entre os produtores, né, porque eu também trabalho em bastidores, a gente fala assim, ser famoso é que nem ser rico no banco imobiliário. Exatamente. E aí, o que você faz com isso? O que você faz com isso? Tem gente não paga nada, não faz nada, não muda nada. Tem produtores, né? A gente conhece produtores muito legais, assim, né? Fernando Libonati, que é um produtor lindo, assim, no Rio de Janeiro. Tem o Germano Soares Bahia, que é um produtor incrível. A gente conhece vários produtores de teatro que trabalham com grandes nomes. Eles falam a mesma coisa. Fernando, eles não gostam de ser famosos.
Eles usam a fama que eles têm na televisão porque é um chamariz, né? Com certeza. As pessoas vão assistir. O grande público vai por causa disso. E eu sempre falo, gente, se você estiver em São Paulo e seu Antônio Fagundes estiver em cartaz, vai assistir. Porque eu sempre brinco, né? Que ele na televisão, ele faz aquilo brincando. Ele no palco, aí que você descobre por que ele é o Antônio Fagundes. Porque ele é muito bom fazendo teatro. As conversas que a gente, assim, né? Eu não acompanho muito, mas vejo falar que ele, para decorar texto, ele pega e vai. Ele faz assim. Ele é um cara de muita experimentação. Inclusive no podcast. Ele tá doido para fazer experimentações, porque eu também não sou atriz, mas eu fiz teatro por comunicação. Sim. Porque também acredito que o teatro, ele abre vários leques, né? E quando eu fiz teatro foi justamente para eu me soltar, falar, né? Colocar minha visão no mundo. E o Antônio Fagundes, ele é um ator que de teatro para o meio, outros... Ele é uma referência. E você está falando de teatro, né? Nós temos médicos, nós temos médicos, a gente tem professores, a gente já teve policial, a gente teve bombeiro, professor, a gente tem todo tipo de pessoas, de profissionais que fazem teatro conosco. E ali no Caixa Preta, diferente do que as pessoas pensam, é gratuito, ninguém paga nada. Eles recebem bolsa para fazer os cursos, né? E a gente, no período da noite, nas terças e quintas, a gente tem muitos profissionais liberais que fazem curso, justamente para usar o teatro como instrumento de comunicação e oratória, porque o teatro, eu sempre falo, ele desata vários nós que nós temos. Com certeza. As pessoas chegam ali com muito preconceito. Porque ainda assim, apesar de tudo que já mudou na tecnologia, no streaming, na TV mesmo, na internet, as pessoas têm preconceito. Eu vejo pais que hoje em dia é um luxo. Você fala assim, eu vejo pelos pais lá. Eles falam, meu filho é atriz, minha filha é atriz, foi para São Paulo, se apresentou e foi não sei para onde, não sei o quê. Mas quando eu comecei a fazer teatro, a gente pegou uma foice e foi abrindo mato. Sim, com certeza. Porque a gente era muito atacado. Porque as pessoas... E não é uma exclusividade de registro. O artista em si, ele é meio demoniado, assim, né? Ele é meio atacado nas cidades. Porque é vagabundo, porque não faz nada, porque é maconheiro, porque não quer saber de trabalhar, porque é isso, porque é aquilo. Só que aí, e eu sempre ouvi isso. Todo nível de artista, né? Todo nível de artista. É uma coisa do Brasil. O próprio Antônio Fagundes fala isso. É uma coisa do Brasil. Então, o que a gente tem que fazer, que eu aprendi com várias pessoas sérias no meio? Fernando, a gente tem que quebrar com isso. E quebra com o quê? Com trabalho, com seriedade. Mostra o trabalho, mostra que tem um trabalho, que é sério. Eu sempre falo, né? Tipo, a gente tem muitos parceiros, patrocinadores em registro, né? Eles não são parceiros constantes. Sempre que a gente vai montar um trabalho, a gente procura determinadas empresas, elas abrem para a gente porque elas veem um resultado que é sério. A gente tem aprendizes nossos que já se formaram atores em São Paulo, que trabalham em São Paulo como atores, né? Tem uma atriz agora que logo vocês vão ver no streams trabalhando, que vai começar a gravar agora no Rio uma minissérie que saiu daqui. Nós temos o Felipe, o Cristiano Takahashi, né? Procura ele no Instagram. O Felipe Takahashi, ele era aluno do Caixa Preta, hoje ele trabalha nos maiores musicais de São Paulo, já trabalhou com Fala Bela, está trabalhando em Wicked agora no Teatro Renault. E ele nunca quis ser ator. Ele foi ator no Caixa Preta, mas ele sempre se enveredou pela técnica. E sempre ele foi muito interessado pela maquiagem, pelo que a gente chama em teatro, pelo visagismo, né? Pela perucaria. Hoje ele é um profissional de mão cheia. Trabalha em grandes musicais no Teatro Renault, no Teatro Santander em São Paulo. Trabalha em equipes gigantes, com grandes atores. E é aquele registro. A gente teve agora levando o pessoal a convite da produção do Wicked em São Paulo. E a gente levou eles para assistir, porque tem uma coisa também que é legal falar, que a gente sempre leva os nossos aprendizes para tudo que é espetáculo em São Paulo. A gente consegue ingresso gratuito, então leva todo mundo para que eles assistam, para eles não ficarem achando que o que o Caixa Preta faz é o teatro definitivo. Não, sim, é o nosso uma visão ampla da coisa. A gente quer que eles entendam o que é a profissão, entendam o que é o teatro, que o teatro que é feito no Caixa Preta é só o teatro do Caixa Preta. Ele não é melhor, não é pior, é só o nosso. Com os efeitos, com as vantagens, com as qualidades, mas a gente quer que eles tenham contato com outros atores. E existe uma troca, um carinho muito grande de profissionais de São Paulo, a gente constantemente é convidado. A gente esteve lá em São Paulo assistindo esse espetáculo lá no Teatro Renault, que é um musical mais, né, da Broadway, enfim, aquela produção toda. E o Cristiano Takahashi, que aqui de registro, trabalha lá na produção. Incrível, né? E é um dos chefes da área de visagismo, de perucaria, de maquiagem. E a gente fica muito orgulhoso, né? E ele falando para os meninos, gente, se joguem, acreditem. Eu peço para os pais sempre, né? Tem pai que
geralmente os pais, ou os homens, né? As mães sempre são incentivadoras, assim. Mas sempre o pai é um pouco, né, quadradão, tem medo. Teve um agora aqui, que não vou citar o nome, mas foi lá e falou, eu tenho medo que minha filha acabe se enveredando pelo teatro e não queira estudar. Eu falei assim, gente, mas para ser atriz tem que estudar muito. É o contrário. E a menina é um talento, gente, é um talento, canta para Deus. Eu falei, gente, sua filha nem tem que estar aqui em registro mais. Ela tem que fazer audição em São Paulo, ela é maravilhosa. Eu nem conhecia ela. Maravilhosa, vai, leve. E acabou tirando do teatro. Porque ele fala, mas eu tenho medo que ela se envolva com coisas erradas, que o teatro, você sabe como é que é. Aí ele vem com aquelas críticas que a gente sempre ouve. Eu falei, gente, mas o que você está falando tem em todos os lugares. Né? Tem pais que têm medo que o filho pegue um avião para ir fazer teatro em algum lugar. Eu falei, gente, mas você morre dentro de casa, não vai sair no avião. Então a gente tenta desvincular esse pensamento, porque Registro é uma cidade maravilhosa de se viver. Sim. Mas o que as pessoas precisam aqui não é de ajuda, as pessoas precisam de oportunidade de trabalho. E é mudar as cabeças, né? Mudar a cabeça. Mundo mesmo. Larga de ser quadrado, a gente está em 2000. Coisa pequenininho, não é, sabe? Tem, né? Tá aí, você vê aí que tem muita gente na cidade, você vê, tem até uma história muito engraçada, que uma vez eu fui dar um curso em registro, isso já faz muito tempo, para vários empresários, né? Sobre as vitrines das lojas. Porque o Caixa Preta, um tempo atrás, a gente falou assim, gente, teve um amigo nosso que é vitrinista em São Paulo, que é muito, muito cogitado, assim, ele falou assim, Fernando, gente, mas as vitrines da cidade estão feias, há uns anos atrás, a gente tinha que, Fernando, essa avenida aqui, ó, abre essas vitrines, deixa iluminar essa cidade mais bonita, que isso? Aí a gente teve a ideia, por sugestão dele, fizemos uma reunião com vários empresários da cidade, isso já faz uns 10 anos. E eu falei, gente, aí a gente começou a passar para eles sobre cenografia, que tem a ver com vitrine, de chamar mais clientes e não sei o que. Cara, é muito difícil. É muito difícil você convencer a mudança. Isso é demais. Sabe? Não, mas tá bom assim. Quanto vai impactar todo mundo, né? Pô, a vitrine, né? Vai impactar o comércio, vai impactar o cliente, vai impactar toda a visão da cidade, né? Quando a gente foi se instalar na Meraldo Prévio aqui, a gente fez uma reforma geral do prédio, geral. E aí foi bonito que o pessoal acho que é Proença, que loja que vende ali do lado, pô, já reformou também. Aí ele falou assim, não, Fernando, o teatro veio, a gente também vai reformar. Aí depois teve o da frente que já reformou, e depois até a igreja da frente reformou. Falei, Fernando, vamos reformando, né? Então, cria um movimento. Eu sempre acho que é onde o teatro chega, ele tenta modificar os lugares, assim. Agora, tipo, a gente tá lá agora no antigo Cine Santo Antônio, lá na subida da Igreja Matriz. Sim. Todos os comerciantes ali já falaram, que legal que o teatro vai vir para cá, é mais movimento, é mais gente aqui nos restaurantes. Aí eles muitos ligaram para a gente e falaram, Fernando, a gente está aqui, ó, à disposição, vamos fazer parceria, traz os artistas que vierem aí para comer aqui. Então, porque a gente tem que fazer pela cidade da gente, né? Se a gente não acreditar, igual vocês estão fazendo, o pessoal do Vitor, então, com a R+, gente, a gente tem que acreditar na onde a gente vive, a nossa vida está correndo aqui. E a vida é assim, ó, é muito rápida, é uma experiência muito rápida. E a gente tem que fazer da vida da gente um lugar bonito para viver. E a gente contar a nossa história, né? Porque a gente não faz nada, a gente, né, sobre outros segmentos, né? O Douglas fala muito isso dentro do turismo. Aí se a gente não se apropria disso, do que já é nosso, e não transforma isso, aí vai vir alguém de fora, aí vai vir a empresa e vai fazer o quê? Vai fazer o jeito dela e vai pôr as regras dela. E aí a gente vai estar o quê? Ali, cumprindo ordens de alguém de fora. E falando da conversa muito rápida, né? O papo tá muito bom, né? Mas a gente tem que deixar o Fernando tomar aguinha também e falar, lógico, de empresa. Empresa é importante, parceria. Alguém faz hoje, né? Tem que ser tratado a pão de ló. Com certeza, né? E a gente aqui tem um grande parceiro que é a Anamarca Serviços Náuticos. Você que acompanha o Pod Vale do Ribeira já sabe que a Anamarca está conosco aqui há muito tempo, desde o começo, e atende todo o Vale do Ribeira e o Litoral Sul. Então você que está precisando aí fazer a renovação de documento, tirar o primeiro documento, ou extraviou seu documento e não sabe como fazer, da sua embarcação, da sua moto aquática, entre em contato com a Anamarca, eles vão lá poder fazer todo o processo para você dentro da Capitania dos Portos, onde vai regularizar toda a documentação da sua embarcação ou da sua moto aquática. Se você ainda não tem a sua habilitação, a famosa chá, que a gente sempre fala aqui para vocês, a RAIS, né, popularmente conhecida, entre em contato com a Anamarca, entre em contato conosco. Aqui a gente sempre está passando para vocês os cursos, né, as datas dos cursos que a Anamarca vem para cá.
né, no Vale, atende Iguape, Cananéia, Registro, então montam turmas para você poder conquistar a sua raiz. Precisa de se regularizar para poder navegar tranquilo pelas águas do Vale e do Litoral Sul, entre em contato com a Anamarca. Segue eles lá na rede social, ou então entre em contato conosco que a gente vai lá e repassa para eles a informação e vai providenciar tudo que você necessita. A gente vai passar um videozinho da Anamarca agora e já voltamos. A Diretoria de Portos e Costas, em parceria com o Serpro e o Ministério da Economia, lançou a Carteira de Habilitação de Amador Digital. A partir de agora, todas as chá que forem renovadas ou emitidas serão disponibilizadas em meio digital e ficarão disponíveis nos smartphones no aplicativo gov.br. A versão digital da chá possui um QR Code que armazena os dados do condutor de forma criptografada, o que assegura a autenticidade do documento, evitando fraudes e falsificações. Para conhecer mais sobre a chá digital, acesse o site www.marinha.mil.br/dpc. Com a chá digital, o usuário terá mais agilidade, praticidade e segurança para navegar em mares e rios seguros e limpos. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Voltando agora com o Fernando e esse papo de cultura que tá muito... Bora, esse negócio para andar de barco por aí, viu? E é isso aí, bora lá. Sim. Vamos passar uma informação também para todos que não sabem, né? É que jet ski é uma marca. Sim. A Kawasaki, né, patenteou o nome da moto aquática de jet ski. Sim. E popularizou. Sim. Né? Então hoje todo mundo fala jet ski, é. né? Mas o nome é moto aquática ou motonauta, né? Que a capitania usa como motonauta. E aí o jet ski popularizou, todo mundo hoje fala, todo mundo fala jet ski. Mas é uma coisa que muitos não sabem, né? Então eu não sabia. Então aí a gente já traz essa informação para todos. Mas agora, Fernando, falando aí, né, dessa mudança, né? Que ali, lógico, a estrutura do Caixa Preta era maravilhosa, né? Eu fui uma vez ali só na parte do café, não cheguei a entrar lá dentro, nunca assisti um espetáculo aí, né? O defeito do registrense aí, ó. Um defeito aí. É um grande defeito. Pelo amor de Deus. Eu fui muito da noite, né? Sim. Tive bar, né? Então tive muitos artistas, né, com a gente, mas esse contato sempre, mas nunca fui em busca do teatro. E essa mudança agora para um prédio que é histórico na cidade, né? Então, conta pra gente um pouquinho disso aí. Porque a gente não se aquieta, né? Amigos nossos falam assim, Fernando, você está com 45 anos, vai fazer 31 anos de teatro, você não se aquieta? Eu falo, não, porque a gente tem fogo nas venas, não adianta, não apaga, não adianta. É porque, na verdade, a gente criou o Caixa Preta, e até uma história assim, até um pouco de crítica, né? Porque assim, o Caixa Preta ele não tem ligação com nenhum tipo de conotação política. A gente sempre está assim, independente. A gente sempre, os políticos, né, todos eles sabem que estão assistindo, eles nos procuram em época de campanha. A gente fala, olha, nós nunca fechamos com ninguém, as pessoas aqui têm a total liberdade, porque a gente trabalha dentro de uma democracia, cada um vota em quem quiser, tal. Só que toda vez que um prefeito ele assume, a gente vai procurar ele, né, para colocar o nosso trabalho à disposição, porque eu acho que é a obrigação do poder público apoiar e incentivar. Tem que ficar ali, né? Acho que é o papel do existe um departamento de cultura. Eu acho que assim, e outra, o que a gente faz é para a cidade, não é para nós, né? Teve anos anteriores aí que a gente teve algumas questões assim, né, com gestão pública. Então, assim, as portas meio que fecharam para nós. E nos incentivaram a abrir o teatro. Porque como as portas... Imagine, você não pode usar um prédio público, que é feito para isso, e a gente, na falta de espaço, a gente falou, bom, vamos atrás do nosso espaço, então. E a gente não pensou em abrir um teatro, a gente pensou em abrir uma sala para guardar o nosso material, porque nós temos material, a gente tem mais de 3.000 figurinos. A gente tem o primeiro figurino, a primeira peça do Caixa Preta. A gente tem muita adereço, muita coisa em arquivo nosso, né? E a gente estava procurando um lugar para guardar esse material. E aí a gente foi atrás de alguns parceiros, eles, né, enfim, eles carinhosamente nos receberam, até que o pessoal
do Renato Junqueira da Federal Invest na época, falaram: Fernando, mas o que vocês vão fazer com esse valor? Eu falei: a gente vai alugar uma sala em registro para ensaiar e guardar nosso material. E aí veio uma ideia, um incentivo dele. Ele falou: por que vocês não constroem um teatro? É muito caro. Eu falei assim: olha, se você tiver fôlego, a gente faz, porque é uma coisa cara de fazer. E aí a gente mostrou, tem um teatro no Rio, né? Para quem quiser pesquisar, é só pesquisar na internet, chama-se Teatro Poeira, que é de propriedade de André Beltrão e da Marieta Severo, essas duas grandes atrizes brasileiras que compraram um casarão tombado no Rio, que fica no bairro de Botafogo, no Rio, e elas construíram um teatro para elas também. E a gente, inspirado nesse teatro, mostrou pro Renato na época, ele ficou apaixonado e falou: Fernando, vamos fazer. E aí nasceu a história do Caixa Preta, do espaço Caixa Preta. Sim. E a gente não queria abrir como teatro, porque a gente sabe o custo que é manter. Mas aí a gente... E até foi uma história muito engraçada, porque na época o Renato queria fazer uma coisa enorme, e a gente queria fazer uma coisa pequena por causa do custo. E ele, super parceiro, abraçou ele e outros empresários, e a gente abriu o espaço Caixa Preta, que funcionou durante 7 anos. Só que o que acontece? O Caixa Preta acabou ficando pequeno, apesar de toda a estrutura que nós conseguimos montar ali. Sim. Não faltava mais nada para o teatro estava completinho, né, com iluminação, a gente conseguiu emenda parlamentar, conseguiu Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, muito cachê que a gente recebeu foi colocado ali. A proprietária, a dona Selma, super incentivadora e apoiadora também, o pessoal também da imobiliária, porque nunca foi nosso prédio, foi alocado. E só que chegou uma hora que a gente viu que o público não cabia mais ali, porque os ingressos eles levavam 8 minutos para esgotar. Tudo que a gente fazia. E muita gente ficava de fora reclamando, falou: pô, Fernando, a gente tá de fora, não conseguiu. E toda hora essa reclamação. Como não tem demanda, né? Olha só, procura. Claro que tem demanda. Ô, prefeitos, tem demanda no Vale, sim. Tem muita demanda. Para tudo. Nós fizemos 89 ações ano passado no Caixa Preta. As 89 todas lotadas. A gente tem imagens, fotos, a gente presta conta para a Funarte. Como a gente é subsidiado pela Funarte até o final desse ano, porque a gente ganhou, né, um edital público pela Funarte, Ministério da Cultura, para espaços culturais, que é um projeto de artes e continuidade, ou seja, aqueles grupos que têm um projeto permanente de continuidade, ou seja, um espaço cultural, um projeto. Nós temos um programa chamado Território das Artes, que oferece cursos de teatro para adultos e jovens gratuitamente e danças urbanas com Emerson Trancas, que também faz parte do Caixa Preta. Então a gente fez... Então o espaço ficou muito pequeno para o público. A gente recebeu o Tucum, que é um grupo de música que viaja o Brasil inteiro, o mundo inteiro, se apresentaram com tudo lotado. Ana Canhãs, que se apresentou lá lotado. Então o Parapatões se apresentou lotado. A gente sempre trazendo inúmeros artistas ali, tudo lotado. E a gente tinha até um problema de divulgar, porque a gente divulgava e já lotava. Sim. E muita reclamação. E aí isso foi nos incomodando. E aí também tem a questão dos aprendizes. Nós temos muito aprendizes de teatro e não estava cabendo mais na sala. Então o que a gente pensou? Vamos tentar mudar de espaço. E em 2017, quando a gente foi criar o projeto, a gente foi atrás primeiro do Cine Santo Antônio, que é da década de 50. Só que estava alocado pela Uninove, porque eles iam fazer um centro digital. Só que aí logo depois abriu a pandemia. Abriu a pandemia. Veio essa tragédia que foi a pandemia. E eles abandonaram o prédio. Só que aí já tinha começado a obra, já estava pronta. E nós inauguramos, no dia 30 de outubro de 2019, o Caixa Preta. Levou 2 anos e meio de obra. E aí a gente escondeu, para não falar para ninguém. Porque né, aconteceu aí umas questões de a gente ser multado por prefeitura, sem saber por que era multado. Houve umas perseguições aí em gestões anteriores, que não vem ao caso, mas a gente escondeu porque a gente era muito perseguido. Só que o que aconteceu? Muito. Ser incentivado. Muito perseguido. Enfim, mas águas passadas, a gente sempre fala, né? Eles passarão e a gente continua, e a gente é passarinho, né? A gente ficar aqui, vai continuar no garinho piando até o corpo aguentar. E aí a gente inaugurou, batizou a sala de Ivan Cabral, que é um grande artista, fundador do teatro dos Sátiros em São Paulo, que fez uma revolução cultural na Praça Roosevelt em São Paulo. Morei ali perto. Né, ele transformou, e a gente homenageou ele esteve aqui. Só que o espaço começou a ficar pequeno. E aí, em julho do ano passado, a gente foi tentar namorar de novo o proprietário, que é um cenógrafo muito conhecido, ele faz ópera
na Europa, em São Paulo, no Teatro Municipal, Teatro São Pedro. A gente foi namorar ele, convidei ele para vir aqui em Registro conhecer o espaço, que ele não tinha conhecido. Ele já nos conhecia de muito tempo. Ele veio e ele ficou encantado, apaixonado. Eu falei, nossa, Fernando, o que vocês fizeram? Que coisa linda. Ele que viaja em vários teatros pelo mundo. Aí ele falou, Fernando, você me convenceu. Eu vou ceder o prédio para vocês. Aí a gente fez um contrato, né, de longa data, ele super carinhoso conosco. E aí a gente ocupou o espaço. E já foi mexendo em tudo. A gente tirou, 12 caçambas de entulho lá de dentro. Nossa Senhora. Assim, porque tinha muita divisória de escritórios que a faculdade tinha deixado. Ela fez uma acessibilidade horrível, que a gente vai ter que arrumar tudo. E a gente já foi ocupando o espaço, né? Só que para a gente poder receber um público, a gente precisa criar toda a acessibilidade. O pessoal da prefeitura já esteve lá, fazendo todas as medições e averiguações. Já chamamos 3 engenheiros, já estiveram lá averiguando todo o prédio. Temos um projeto de reforma e escrevemos, só que assim tem a cara de pau. A gente entrou no prédio sem um centavo. Tipo, Espero para mudar depois. É a Camila Salustiana, que deve estar assistindo, que trabalha na Secretaria de Cultura, que fala. Ela sempre fala isso, Fernando, vocês são homens de fé. É inacreditável. Vocês entram nos projetos sem um centavo e fazem os projetos. E a gente entrou sem um centavo, só com o sonho de transformar aquilo num espaço cultural, de trazer de volta a energia que ele tinha. Daquele lugar que tem uma vocação, porque foi um dos primeiros cinemas da cidade. Se você andar pelo centro da cidade, pela avenida principal, a Jonas Banks Leite, você vai ver ele lá no fundo. Só que ele está apagado, ninguém percebe aquele prédio, né? Ele está muito maltratado, assim. Né? Tem gente que nem sabe, nem né? Sabe. A história dele. Só que a gente tem um projeto lindo para ele, a gente vai voltar com ele, a gente vai pintar, fazer tem um projeto de luz já definido para ele. Daqui alguns meses, quem andar pelo centro vai ver um prédio iluminado, lindo lá no final da avenida, que vai ser o teatro, e nós temos esse projeto, e aí por essas coisas da vida que a gente nunca vai saber por quê, a gente se inscreveu no PROAC, era 80 espaços iam ser selecionados, 2.100 no estado se inscreveram, nós ficamos no número 82, a gente não foi selecionado por meio ponto, só que a gente falou, foi, né, é isso, mas o que tinha que acontecer, acontece, só que Deus é maravilhoso, né? Os deuses do teatro abençoam. E aí tem um período, né, de você se adequar aos documentos. Alguém caiu e nós subimos. E aí a gente foi contemplado. Que legal. E aí a secretaria nos chamou e fomos contemplados. Aliás, até dar uma notícia ótima, que a gente acabou de receber essa notícia agora, no final da tarde, que a gente é um dos pré-selecionados para o Prêmio Governador do Estado 2025. A gente acabou de receber um e-mail dizendo que registro mais uma vez. A gente foi premiado em 2018 com o Prêmio Governador do Estado, que é a maior honraria das artes, e a gente foi indicado de novo esse ano. Para quem acha que é a parada da coxinha, né? Pois é. E aí a gente conseguiu essa verba, já recebeu a verba, e a gente foi pesquisar empresas de registro, porque a gente quer que o dinheiro fique aqui em registro, numa construtora em registro. É difícil achar, gente, construtora em registro que esteja desocupada, porque eles estão todos trabalhando, graças a Deus. Sim. Mas a gente conseguiu um parceiro aqui em registro e vai começar uma reforma provavelmente no mês que vem. Então, em outubro, o teatro, segundo os engenheiros, falaram, olha, outubro, a gente entrega para vocês o prédio todinho reformado. Vai ser feito um retrofit, né? Ou seja, não vai mudar nenhuma característica dele, vai ser pintado de branco, igual 1950. Que maravilha. Só que vai ter acessibilidade. Vai ter rampa, vai ter elevador, e vai ter um palco generoso, grande, bonito. Os camarins, enfim, vai ser um espaço para a comunidade, aberto para as entidades, para os artistas. Que legal. Porque ele é do Caixa Preta, né? Ele é pela Associação Companhia das Artes, mas ele é um espaço para a cidade, para os artistas, para os jovens, para os músicos, para os bailarinos, para vocês, para todo mundo usar aquele espaço. Porque ponto turístico. E é um ponto lindo, né? Porque é um cinema que muitos empresários têm entrado lá e se emocionam. Esse mesmo, o empresário que foi lá, que é dono da construtora, entrou e ficou super emocionado, que ele virou para mim e falou, Fernando, sabe qual a última vez que eu entrei aqui? Eu tinha 16 anos, eu nunca mais entrei. E eu conheci minha esposa aqui dentro, eu construí minha família depois que eu entrei aqui nesse cinema, e eu entrava escondido nesse cinema. Assim. Que incrível. E muita gente tem contado histórias para nós ali. E o próprio Renato Teobaldo, que é proprietário, dia 12 de julho, acontece no Sesc, já deixo aqui o convite para vocês, que vai ser o lançamento do documentário de 30 anos, assinado pelo Vitor Iaguil,
aqui da Ribeira, que é da Copos Filmes, tá aqui. Ele que produziu, ele que dirigiu, a gente não viu o filme ainda, e ele que produziu esse filme, que ele falou, Fernando, não é mais um curta, tá? Virou um longa, porque tem mais de 1 hora. E a gente vai fazer esse lançamento no Sesc, no dia 12 de julho, sábado. A gente vai fazer esse lançamento desse filme, desse documentário de 30 anos do grupo, e tem depoimento do dono do prédio, né? Ele super emocionado, contando a história do prédio, que ele está muito feliz com a ocupação agora como um teatro. Cinema também, porque nós temos equipamento de cinema que a gente conseguiu pela Lei Paulo Gustavo, então acho que vai ser um espaço muito bonito, onde a cidade vai se reencontrar novamente, e começa aí uma nova geração em torno desse prédio, que foi construído em 1950. Ele manteve de pé com a família dele esse prédio, e acho que é ali em torno dos restaurantes, da vida noturna da cidade, e agora com esse projeto que a gestão nova da cidade tem, de revitalizar todo o Centro Velho e também a Praça Beira-Rio, eu acho que tudo, os planetas se convertem para que a cidade ganhe, porque no final é os artistas que vão ganhar, todos nós vamos ganhar. Ele é um espaço administrado pelo Caixa Preta, né, pela Companhia das Artes, mas ele é para a cidade e para todos os artistas de verdade mesmo. Que maravilha, hein? Nossa, parabéns demais, né? Nossa Senhora, de cultura. Estou aqui também, tá ficando emocionada. Você falou, nossa, visão. É um ponto turístico de cultura. Vai mudar a cidade ali. E nós temos, até tem uma foto que o proprietário ficou muito emocionado com a família, que eu até, me desculpe, eu não lembro o nome do fotógrafo, mas o Wagner, fotógrafo, que tinha, né, uma loja na frente do Fábio Barreto, o tio dele, que já falecido, japonês, que tirou essa foto. É inacreditável a história, porque tem uma foto de 1950, que louco, com uma senhora de guarda-chuva na frente do prédio, a rua de barro, o poste, tudo pequenininho. Não existia nem a matriz direito. Tudo. E aí, a foto é de um sábado de novembro de 1950. E sábado, e novembro é o mês de aniversário do Caixa Preta. Olha que coisa louca. Que convergência muito doido. Astral, espiritual, artística. E eu falei para ele, eu vou botar essa foto grande, imprimida, enquadrada lá nesse cinema, porque quem é essa mulher, será, né? Quem que é essa pessoa que está nessa foto em 1950? Já fica a dica aí para os registrenses mais antigos. O Vara, que é um grande parceiro, um fotógrafo maravilhoso. E eu acho que é isso mesmo, a gente quer que seja um ponto de que as crianças possam conhecer a história, que as pessoas possam ir visitar, é aberto para todo mundo, a gente vai continuar fazendo as coisas gratuitamente, né? Se a gestão aqui nos ajudar também a construir essa história. Melhor ainda. Né? Para que a população receba e acolha novamente esse prédio, que faz parte da nossa história. O que é mais doido é que esse prédio, eu tenho fotos dele, não tem nada em volta. A cidade não existia. Ele viu o registro crescer. Nossa, eu quero muito ver essa foto. É muito bonito. E, Fernando, enquanto não inaugura, enquanto não chega, porque assim, a gente já, quem assistiu já deve estar doido também, né? Já criou. Qual o espaço aqui no Vale de ponto turístico cultural, assim, que você indicaria para quem está esperando estrear, um passeio? Por mais que as pessoas não acreditem, registro, o Vale tem artistas incríveis, né? A gente sabe assim. Sim. Seja da pintura, seja das artes plásticas, seja do artesanato, da música, da dança, do teatro. Agora, espaços, tem tantos espaços tão lindos. Tem a Casa Shigeu aqui em Registro, que também está passando por uma reforma, que é ali na Praça Beira-Rio. Não vou falar do Sesc, porque é lugar comum, porque o Sesc é maravilhoso, faz um trabalho fantástico. Mas no Vale tem lugares assim. Tem um lugar que eu achei incrível, que eu conheci há pouco tempo, chama-se, se eu não me engano, Bar do Carioca, que fica na Ilha Comprida. Sim, Rancho do Carioca. Gente, eu achei aquele lugar espetacular. Sensacional. Eu não estou sendo pago para falar. Sim, não, lá é muito Mas bom. É um lugar que eu fui, eu fiquei chocado com a beleza do lugar. Então você vê, né? A gente morando aqui, como a gente fica. Meu Deus, eu fiquei... Digo, né? Eu vou falar para vocês, é rancho. É Rancho do Carioca. Rancho do Carioca. Eu juro pra vocês, é um dos lugares mais lindos que eu conheci na vida. Porque eu fui lá num domingo, acho que era sábado, pôr de sol, naquele braço de mar. E aí você anda um pouquinho, o mar tá pra cá. A praia de um lado, o canal do outro. Eu fiquei chocado com a beleza do lugar. E fora o atendimento, que eles são super carinhosos, super atenciosos. Então fica aí uma dica. O balo na grelha lá é maravilhoso. Meu Deus, olha, é maravilhoso. E Registro tem lugares assim, que eu sou suspeito a falar, porque eu sempre tô ali, assim.
tem o restaurante do Dona Ana, que são super carinhosos conosco. Sim. Tem o restaurante Taberna, que é lindo, que é super legal. Tem os 2 chefes que são legais, que são muito legais. São pessoas muito carinhosas conosco do teatro, são super parceiras. Qualquer coisa que eu peço para eles assim, prontamente eles atendem a gente. Não, Fernando, se é pro teatro, a gente vamos fazer. Eles recebem os artistas. Muito bom. Muito e a gente bom. tem que torcer. Eu acho que você só cresce na vida quando você torce pelo outro, porque a gente tem que crescer junto. Sim, com Não tem que crescer separado. Eu acho que todo mundo necessita. Eu sempre falo, né? Não é uma questão de riqueza, de dinheiro, a gente quer conforto. Todo mundo corre atrás, eu acho que tem que correr atrás de conforto. Eu brinco com meus alunos, né? A gente tem que ter um bom sofá para deitar, uma boa TV para assistir, uma boa cama para dormir, uma comida saudável e minimamente saudável e digna para você comer. Não precisa ser filé mignon, mas tem que ser feita com carinho, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que todo mundo busca conforto. E eu acho que quando a gente vê esse conforto nos amigos, crescendo, a gente morre de orgulho do projeto que vocês têm, porque, gente, nós temos uma TV. Nem me fala. Gente, a gente veio pra cá também. O Eric Moura. O Eric Moura, que apresenta o Bom Dia Vale. Sim. 10 anos de Caixa Preta. Trabalhou com a gente. Legal. A última peça. Incrível. A última peça que a gente fez junto, ele ganhou o prêmio de melhor ator. Ele fazia minha mãe na peça. Incrível ator. Ele fala, Fernando, eu só tô com uns quilinhos a mais, só. Sabe? E é um cara talentosíssimo que eu falei, pô, Vitor, que legal que vocês deram oportunidade pra ele. Sabe, um cara que estudou jornalismo e tá aí correndo, e sábado de manhã a gente tá lá ligado, vendo as coisas, assistindo o programa de vocês, que vem pessoas interessantíssimas aqui a assistir, a gente compartilha nos grupos que a gente teve, gente, assistam, conheçam, e fica aqui também a dica, gente, não tem tempo de assistir, compartilhem, não custa nada você compartilhar e a gente descobrir os talentos e as pessoas incríveis, Com certeza. porque nós temos aquela síndrome, né? Tudo que vem de fora é bom. Não, a gente tem coisas incríveis e maravilhosas aqui dentro. E vocês são super profissionais. Porque, gente, olha a estrutura que vocês têm aqui. Sim, pelo amor de Deus, a Ribeira Plus, toda a equipe aí. Mas o papo tá bom, mas estamos chegando nos finalmente, né? Outro programa. Só já verdade. É muita história. Quando inaugurar, antes de inaugurar, temos que marcar, porque a cultura registrense está em ebulição e o Caixa Preta faz muita parte. Mas eu, de verdade, assim, em nome do Grupo Caixa Preta de Teatro, em nome do Emerson Trancas, do Fabiano Muniz, do Iago Dias, do João Rubini, que acabou de vir trabalhar com a gente, da Alê Rangel, e do Plínio Júnior, que trabalha. Nós somos em 7 pessoas que mantêm o Caixa Preta, a Companhia das Artes. A gente quer muito agradecer vocês, agradecer pelo trabalho que vocês fazem de resgatar e valorizar não só os talentos, mas as pessoas, o cidadão que estavam tão esquecidos, né? E vocês acabam protagonizando os cidadãos dessa região, essa região que é tão linda, tão bonita, cidades tão carinhosas, com gente tão talentosa, tem suas dificuldades, mas vocês fazem com que essas dificuldades desapareçam perto do talento. Acreditem, o papel que vocês fazem, eu já tenho dito isso sempre para o Vitor, o papel que vocês fazem é fundamental e vocês merecem todos os nossos aplausos de verdade. Porque vocês fazem aquilo que a gente tenta fazer com o teatro, mas o alcance de vocês é muito mais rápido e muito instantâneo. Vocês usam a tecnologia para isso, né? Uhum. E contem com a gente para que isso cresça cada vez mais, para que esse trabalho cresça. E a gente quer, sim, independente de qualquer coisa, o Vitor sabe disso, de colocar lá dentro dos nossos apoiadores e incentivadores na frente do teatro, vocês também, porque vocês valorizam, vocês merecem todos os aplausos e prêmios do mundo por valorizar um povo, gente, um povo que... Aquilo que nos ensinaram, que a gente era pobre, coitadinha, não, isso não é justamente para acabar isso. A gente dá mudança. Rico. Pobre, a gente pode, pobre de grana, a gente pode até ser, sabe? Mas a gente é muito rico e muito feliz, sabe? De bom humor, a gente é muito rico de... qualidade de vida. A gente sacode a poeira e vai trabalhar e a gente não tem preguiça de trabalhar. Isso, o mundo está destruído e a gente está aqui, entre 4 grandes parques ambientais, a gente está entre cultura, arte, sendo influenciado por vocês, é orgulho demais. Tanto, por onde a gente anda, a gente ouve isso, assim, nossa, gente, vocês são super privilegiados de morar num lugar daquele tão lindo. Os artistas que vêm se apresentar no Caixa Preta, para vocês terem uma ideia, gente, eu juro para vocês, quem anda com a gente lá no Caixa Preta sabe, eles ficam absurdados com a quantidade de árvore,
com a quantidade de serra, com a quantidade de água que tem nesse lugar, porque a gente leva eles para conhecer Cananéia. Eles ficam assim... E teve uns que já vieram morar para a cidade, porque não aguentaram. Não, Fernando, eu não quero morar mais em São Paulo e é muito perto para mim trabalhar, eu quero ficar por aqui mesmo. E eles pedem, gente, para vir trabalhar conosco aqui. Então é muito legal, muito legal. Então, gente, eu que agradeço a oportunidade e vida longa para o programa e vida longa para R+. Para todos nós. Já aproveita também para deixar os contatos para as pessoas seguirem vocês, acompanharem vocês. Tá no Instagram. Bota lá, @Grupo Caixa Preta de Teatro ou @Espaço Caixa Preta de Teatro. Tudo que a gente faz, aonde a gente vai estar se apresentando, está tudo lá. A gente não tem se apresentado em registro, porque o espaço a gente não pode receber público ainda, logo vai poder. Então, você que gosta de teatro, gosta do Caixa Preta ou incentiva, apoie, então nos apoie compartilhando as nossas coisas e principalmente indo lá e seguindo, porque você vai saber tudo o que acontece. Tudo que acontece. Show de bola. E a gente está aí com muita programação para fazer esse ano ainda, mesmo sem o teatro pronto, mas logo vai estar pronto, vocês vão ver como vai ficar lindo aquele lugar. Está todo mundo super convidado para estar lá junto conosco. Com certeza. Estaremos lá com certeza, né? Estaremos divulgando aqui também, convidando todo mundo. Mais. Bom demais. Eu que agradeço. A gente que agradece, Fernandão, o seu tempo e a disponibilidade de estar conosco aqui. A gente sabe que você tinha compromisso também, mas agradecemos também a todos, né? A audiência de sempre. Curta, compartilhe, comente aí, deixe os comentários no episódio de hoje. Muito importante para nós. Um grande abraço a todos. Valeu!